Livro O Verbo Proibido. Prólogo. Você não encontrou este livro. Foi ele que encontrou você. Há algo em sua vibração que o universo reconheceu. Uma chave adormecida. Um pedido silencioso feito há muito tempo. E agora finalmente veio a resposta. Mas atenção, o que você está prestes a ouvir não é comum, não é seguro de ser dito em voz alta. E não deve ser compartilhado com qualquer um, porque existem verbos que só se manifestam no silêncio e segredos que só funcionam quando são guardados no fundo da alma. Este audiolivro é um desses segredos. Cada palavra aqui não é apenas som, é um código vibracional, uma senha energética, um chamado direto à sua essência mais profunda. Você pode até pensar que está ouvindo com os ouvidos, mas a verdade é que este conteúdo foi feito para ser absorvido com o espírito. Seja bem-vindo ao Verbo Proibido. O conhecimento oculto que age sem ruído. A força criadora que mora entre um pensamento e outro. O campo invisível que responde à vibração e não à explicação. Por isso, um aviso importante. Após ouvir este livro, silencie. Não explique o que sentiu. Não compartilhe com palavras, não diga a ninguém o que descobriu. Porque o verdadeiro poder desaparece quando é banalizado, mas floresce em quem consegue proteger o sagrado. Você foi escolhido para acessar esse portal, e a partir de agora, nada mais será como antes. Respire fundo, feche os olhos, sinta. O universo está te entregando algo valioso. Não perca, não interrompa e não fale. Ouça até o fim e o milagre vai começar. Existe um instante silencioso e sagrado em que algo se quebra dentro de nós e, ao mesmo tempo, algo se abre. Esse instante não tem hora marcada, não tem explicação, não tem lógica. Ele apenas chega. Às vezes, vem disfarçado de cansaço, outras de uma saudade inexplicável. Um vazio que não é dor, mas é fundo, antigo, quase ancestral. A maioria tenta ignorar, liga a TV, abre o celular, conversa à toa, inventa compromissos. Mas o chamado invisível, ele não desiste. Ele ronda, ele vigia. Ele sussurra nos momentos em que ninguém está por perto. Ele respira junto com você, esperando que você perceba, esperando que você escute, não com os ouvidos, mas com a alma. Você pode até não lembrar, mas o chamado começou há muito tempo. Desde criança, você já sentia que havia algo além. Um mundo oculto por trás do mundo. Uma presença que os adultos não viam, mas que você sentia. Aquela sensação de que alguém observava com amor, guiava em silêncio, uma sabedoria escondida nas coisas simples, no vento, nas folhas, no olhar dos animais. Mas você cresceu, e o mundo te ensinou a calar essa percepção, a duvidar do invisível, a confiar apenas no que podia tocar. E assim, o chamado foi sendo abafado, mas nunca silenciado. Ele esperou. Porque o chamado não é ansiedade, é destino. Um dia, mesmo que você não soubesse por que algo mudou, talvez tenha sido depois de uma perda, talvez depois de um sonho, talvez após um momento de desespero, ou apenas no meio de um dia comum. Mas o chamado voltou, e desta vez você não conseguiu ignorar. Não importava o quanto tentasse ocupar a mente, o corpo sentia. A alma pulsava. O mundo parecia o mesmo, mas você já não cabia mais nele. O que antes fazia sentido começou a parecer vazio. As conversas repetitivas, as metas sem alma, as respostas sem sabor. Algo dentro de você começou a pedir por mais. Não mais coisas, mais verdade. O chamado invisível não se pronuncia com vozes. Ele age como vibração. Ele mexe nas suas entranhas. Ele cutuca seus valores. Ele esvazia o que não é real. E se você não entende logo, ele aumenta. Começa a tirar o que te distrai. Afasta pessoas. Faz portas se fecharem.
Parece que tudo está dando errado, mas não está. O chamado está te limpando, está abrindo espaço para algo que ainda não pode ser revelado, mas que já começou a nascer. Esse capítulo da sua vida não será contado em palavras. Ele será sentido no corpo, nos arrepios que surgem do nada, nas lágrimas que escorrem sem razão, nas pausas em que você se vê olhando o céu, sentindo que algo maior está prestes a acontecer. E está. O chamado não erra. Ele vem quando você está pronto. E você está. Talvez você pense, mas eu não sei nada, não sou especial, não estou preparado. Mas essa é a mente falando. E o chamado não fala com a mente, ele fala com a alma. E a sua alma, ela lembra, ela sempre soube. Ela apenas esperava o momento em que você calaria o mundo lá fora para ouvir o universo aqui dentro. E então você encontra este livro. Ou melhor, ele te encontra, como se surgisse do nada, como se caísse no seu colo, e algo em você pulsa. Você não sabe exatamente o motivo, mas sente que precisa ouvir. Sente que esse conteúdo fala direto com algo que você não sabia que existia, mas que estava aqui o tempo todo, esperando ser lembrado. Este livro não veio ensinar. Ele veio despertar. Ele não trará fórmulas, porque o chamado não segue regras. Ele revela, ele lembra, ele ativa. E quando você aceita ouvir, quando para de fugir, algo mágico acontece. O mundo externo começa a perder a força. O que te prendia se solta. O que doía cicatriza. O que parecia caos revela propósito. É como se o véu entre os mundos começasse a se dissolver. As sincronicidades aumentam, os sinais aparecem, os sonhos se intensificam e tudo começa a fazer sentido, mesmo sem explicação. É aqui que o chamado se transforma. Ele deixa de ser um sussurro e se torna um guia, um fio invisível que te puxa para dentro de si mesmo, para um lugar onde o tempo não existe, onde o ego não manda, onde o verbo ainda não foi dito, mas já vibra. Esse chamado não é para todos, não porque uns são melhores que outros, mas porque alguns ainda estão distraídos, estão correndo, tentando vencer em um jogo que nem sabem por que jogam. Mas você não. Você sentiu. Você parou. Você olhou para dentro. E ao fazer isso, você respondeu ao chamado. E esse gesto silencioso muda tudo. A partir daqui, você não é mais o mesmo. Não poderá mais fingir que não sabe. Porque mesmo que tente esquecer, o verbo já começou a vibrar dentro de você. Ele ainda não foi dito. Ele não pode ser, porque ele é proibido. Não por punição, mas por proteção. Porque o verbo é criador, e a criação exige silêncio antes de nascer. O verbo proibido não se ensina, ele se ativa, ele se incorpora, ele te transforma. Por isso, respire fundo agora, feche os olhos por alguns segundos. Sinta, algo dentro de você está acordando, algo antigo, profundo, divino. Você está retornando ao ponto onde tudo começou, retornando à vibração original, ao som que não se ouve, mas que cria, ao verbo escondido dentro da sua alma. Este é o início. A jornada começa no silêncio. A transformação acontece quando você decide parar de procurar e simplesmente escutar. E escutar aqui não é ouvir sons. É perceber a vibração entre cada batida do coração. É entender o que sempre esteve presente, mas calado. Você está prestes a cruzar o limiar, a tocar o invisível, a lembrar o que sua alma implorava para reviver. O chamado invisível não vem de fora, ele vem do centro do seu ser. E agora ele encontrou você. E você encontrou o verbo que não pode ser dito. Agora, respire e silencie. Capítulo 2. O guardião do silêncio. Existe uma presença antiga, tão sutil quanto poderosa, que vive dentro de você desde sempre. Não tem nome, não tem forma, não tem voz, mas tem uma função sagrada: proteger aquilo que ainda está germinando. Ele não aparece em templos nem em escrituras.
Ele não se mostra em altares nem em palestras, e é por isso que quase ninguém o reconhece. Mas ele está lá, silencioso, observador, invisível. Ele é o guardião do silêncio, o mestre que não ensina com palavras, o guia que não precisa aparecer, o sagrado que só se revela quando você cala. O guardião do silêncio não impõe regras, ele apenas sustenta um campo onde o verbo ainda não nasceu, mas já está vibrando. Ele é o guardião do verbo proibido, aquele que protege o sagrado da profanação, aquele que conhece o momento exato de liberar ou manter guardado. Ele não age com pressa, porque o sagrado tem tempo próprio. Ele não responde ao ego, porque o ego quer se exibir, quer provar, quer gritar. E o verbo não nasceu para o espetáculo, o verbo nasceu para criar. E toda a criação precisa de silêncio antes de emergir. Você já o sentiu. Talvez em momentos em que você estava prestes a contar algo precioso e, de repente, uma sensação te atravessou. Não diga ainda. Era ele. Talvez quando alguém pediu explicações sobre um processo interno seu, e você sentiu que nenhuma palavra daria conta de expressar o que estava se formando. Era ele. Talvez quando, em meio ao caos, ao invés de reagir, você apenas respirou e permaneceu em silêncio. Sim, era ele também. O guardião do silêncio atua assim, com vibração, com sutileza, com presença. Ele não é uma entidade externa. Ele é uma inteligência espiritual que vive dentro do seu campo. Ele se ativa sempre que você escolhe a sabedoria ao invés da reação. Sempre que você protege um processo ao invés de expor. Sempre que você escolhe sustentar o mistério ao invés de explicar o que ainda não se consolidou. Porque todo verbo que ainda está germinando é frágil. É semente, é pulsação inicial, e toda semente precisa de solo fértil, escuridão e tempo. O solo é o corpo, a escuridão é o silêncio, e o tempo é o compasso do invisível. Muitos perdem o que estavam criando porque falaram cedo demais. Revelaram seus sonhos a ouvidos que zombam, expuseram seus planos a olhos que drenam, buscaram validação antes da manifestação, e o guardião do silêncio apenas observou, porque ele não interfere, ele apenas guarda, mas só guarda o que lhe é confiado, e confiar é escolher calar. O silêncio é o campo vibracional onde o verbo se fortalece. É como o ventre de uma mãe. Aquilo que está sendo gerado não pode ser exposto à luz do mundo antes de estar completo. O guardião do silêncio entende essa lei sagrada. Por isso, quando você está prestes a dizer algo que não deve, ele te atravessa com uma sensação estranha, um desconforto leve, uma intuição súbita, uma contração no peito. Ele te avisa, mas é você quem escolhe. O mundo atual não valoriza o silêncio. Tudo precisa ser mostrado, provado, documentado, compartilhado, mas o sagrado não se exibe, o sagrado se vive, e quem vive o sagrado não sente necessidade de convencer ninguém, não busca aplausos, não espera compreensão. O verdadeiro iniciado sabe, o que é puro não pode ser entregue de qualquer forma, e por isso se cala, não por medo, mas por reverência. O guardião do silêncio caminha ao seu lado, sempre que você escolhe confiar mais na vibração do que na explicação. Sempre que você percebe que a alma se expressa melhor com presença do que com palavras. Ele vive nas pausas, nas entrelinhas, nos olhares que falam mais que 1000 frases. Ele se manifesta quando você respira profundamente, ao invés de responder impulsivamente. Quando você escreve para si mesmo e não publica. Quando você ora em silêncio. Quando você apenas sente. Esse capítulo não é sobre se calar por covardia. É sobre calar com poder. O silêncio que o guardião sustenta não é o silêncio do medo, da submissão, da omissão. É o silêncio do comando interno. O silêncio do domínio vibracional. O silêncio da alquimia invisível.
Ele guarda não só palavras, mas sentimentos, ideias, curas. Há bênçãos que só descem sobre quem aprendeu a guardar o verbo dentro do peito. Há milagres que só se revelam a quem cala com sabedoria. Você já percebeu como algumas coisas desmoronam quando falamos demais? Um plano que parecia perfeito e se desfaz logo após ser contado. Um sentimento sagrado que perde força depois de ser explicado. Uma conexão mágica que se quebra ao ser exposta. Isso acontece porque o verbo ainda estava sendo gestado. Ainda não tinha estrutura energética para se sustentar no mundo. E o guardião tentou avisar. Mas você quis dividir, quis compartilhar, quis pertencer. E o sagrado, uma vez exposto sem preparo, se retrai. Guardar não é esconder, é nutrir, é amar o suficiente para proteger. É compreender que há coisas que florescem melhor no silêncio, que o invisível precisa de espaço, de respeito, de tempo, que o divino age em segredo, que o mistério não gosta de holofotes e que a verdadeira sabedoria não se encontra em discursos, mas em presenças que curam sem dizer uma palavra. Neste exato momento, há algo se formando dentro de você, algo grande, algo que pode mudar sua vida. Talvez você ainda nem consiga nomear, mas sente. É o verbo proibido começando a vibrar. E o guardião do silêncio já se posicionou. Ele está aí, na sua respiração mais lenta, na sua vontade de se recolher, na sua necessidade de ficar mais consigo mesmo. Ouça isso. Respeite esse movimento. Silencie o que precisa ser silenciado, não por repressão, mas por maturação. Toda criação passa por 3 estágios: a concepção invisível, a gestação silenciosa e a manifestação inevitável. A maioria quer pular do desejo para a realização, mas sem o meio, o silêncio, a criação nasce frágil, deformada ou nem chega a nascer. O guardião do silêncio é o mestre desse meio. Ele sustenta o invisível enquanto ninguém mais vê. Ele firma o campo. Ele fortalece o verbo até que ele esteja pronto para ser encarnado. Em muitas tradições antigas, o silêncio era o primeiro voto do iniciado. Antes de aprender a falar, ele precisava aprender a calar. Porque enquanto a boca fala, o espírito se retrai. E quando o silêncio reina, o espírito emerge. O guardião do silêncio era o verdadeiro mestre. Aquele que não precisava de livros nem de sermões. Bastava estar presente. Sua vibração organizava tudo. Sua ausência de palavras revelava tudo. E agora, esse mesmo guardião vive em você. A partir de agora, observe. Quantas vezes por dia você fala sem necessidade? Explica o que não precisa ser dito? Reage quando poderia respirar? Expõe o que ainda está nascendo? Observe. E quando perceber, apenas pare e sinta. Porque é nesse instante que o guardião sorri. É nesse instante que o verbo se fortalece. É nesse instante que o invisível te reconhece como digno de guardar o que é sagrado. Você não está calado por acaso. Está sendo treinado para manifestar com mais poder, para vibrar com mais precisão, para criar com mais consciência. E quem cria com consciência, sabe. O silêncio é o primeiro tijolo de qualquer realidade sólida. O guardião do silêncio é a presença que te prepara para isso. Ele não te tira a voz, ele te devolve o verbo original. Aquele que não precisa ser dito, aquele que cria antes de falar. E assim, você começa a entender, há um momento para falar, mas há um momento sagrado para calar, e é nesse momento que você encontra o guardião. E ele te ensina a viver em silêncio, o que um dia mudará o mundo sem precisar dizer uma única palavra. Silencie, e ele virá. Capítulo 3. O sopro que não se pode nomear. No princípio, antes que qualquer palavra fosse pronunciada, antes que o tempo existisse, antes que o mundo tivesse forma, havia apenas um sopro, invisível, silencioso, infinito,
um alento cósmico, sem nome, sem origem, sem destino. Ele não era vento, não era som, não era ar. Era vida em estado puro, vibração primordial, presença sem forma. Era o verbo em repouso, o impulso original que fez o nada estremecer e a existência se abrir como flor. Era o mistério não verbalizado, a intenção sem pensamento, a força sem direção. E é desse sopro que você nasceu. Mas esse sopro não pode ser nomeado. Não pode ser descrito, não pode ser contido numa palavra, numa frase, numa doutrina, porque nomear é limitar, e o que não tem nome é eterno. O nome separa, o nome define, o nome prende, mas o sopro é liberdade absoluta. Ele está em tudo, vibra por tudo, e nunca pode ser capturado, porque o instante em que alguém tenta explicá-lo, ele desaparece. É por isso que os antigos silenciavam diante do sagrado. Os mestres não falavam sobre o sopro. Eles respiravam com ele, eles se curvavam, eles o sentiam passando pelo corpo como uma brisa que vem do centro do universo. O sopro que não se pode nomear era a senha, era a origem, era o templo invisível onde toda a criação se gestava. E hoje ele ainda vive, em você. A cada respiração sua, ele está ali. A cada inspiração profunda que você dá quando se conecta com algo maior, é ele quem entra. Quando você fecha os olhos e sente aquele arrepio, aquele instante onde tudo parece fazer sentido mesmo sem explicação, é ele. O sopro do que não pode ser dito, o sopro do que apenas pode ser vivido. Mas o mundo nos ensinou a esquecer. Nos deu palavras, nos deu conceitos, nos deu religiões, manuais, títulos, fórmulas. E com cada palavra que usamos, fomos nos afastando do silêncio original. Fomos tapando os ouvidos internos, fomos preenchendo o espaço sagrado com ruído. Ruído mental, ruído emocional, ruído verbal. E o sopro, sensível como um perfume sutil, foi se afastando, até que quase ninguém mais o sentia. Mas ele nunca foi embora. Ele apenas esperou. Esperou o seu cansaço. Esperou o momento em que você, esgotado de buscar respostas nas vozes de fora, finalmente se aquietasse por dentro. E é nesse instante, quando tudo parece parado, quando nenhuma palavra consola, quando nenhuma explicação serve, que ele volta. Ele vem, com leveza, com reverência, com amor absoluto, e entra pela sua respiração, e vibra dentro do seu peito, e te lembra que você é parte dele, que nunca houve separação, que o sopro que criou estrelas é o mesmo que movimenta seu coração, que a energia que forma galáxias é a mesma que está agora sustentando o seu corpo, e que, mesmo sem nome, ele te conhece. Porque ele é você, a parte de você que não nasceu com o seu corpo, que não será enterrada quando ele se for, a parte eterna, a centelha, a consciência, a origem. Quando você respira conscientemente, você se conecta com ele. Não é só ar que entra, é o universo inteiro, em miniatura, entrando e saindo por você. É um diálogo silencioso entre a criação e o Criador. É uma dança sem música, onde cada célula reconhece a vibração de casa. E é por isso que a respiração consciente cura, acalma, ativa, porque ela traz o sopro para o centro da sua consciência. Ela devolve ao verbo oculto o seu trono interior. Mas atenção! Não tente entender o sopro, não tente traduzi-lo, não tente explicar para os outros. Ele não se encaixa em argumentos, ele não se curva a palavras, ele não cabe em voz alta. Ele só floresce em silêncio. Ele é a essência por trás de todas as orações, de todas as meditações, de todas as manifestações. Ele é o real motivo por trás do seu desejo de mudar de vida. Porque a mudança verdadeira começa com um novo tipo de respiração. Uma respiração que vem do espírito. O sopro que não se pode nomear é o guardião da sua vibração mais pura.
E quando você começa a respirar com intenção, com presença, com entrega, ele começa a trabalhar. Ele começa a reorganizar sua energia. Começa a apagar as palavras que te feriram, os decretos que você mesmo lançou sem saber, as frases que te aprisionaram por anos. Ele começa a limpar, como uma brisa que entra num quarto fechado há décadas e dissipa o ar viciado. Ele tira o que não serve, reacende o que você esqueceu. Você vai perceber, vai sentir vontade de ficar mais em silêncio, de parar por alguns minutos e apenas respirar, de sair do excesso, de não justificar tanto, de não explicar tanto, de apenas ser. Isso é o sopro agindo. Ele não vem para te dar uma nova identidade. Ele vem para tirar todas as que você achava que era, até restar só a verdade, aquela que não tem nome, mas tem luz. E se um dia você se sentir perdido, confuso, fora de si, pare, feche os olhos, coloque uma mão sobre o peito e respire. Respire até sentir o sopro chegar. Ele virá, sempre vem, porque ele nunca foi embora. Foi você quem se afastou. Mas agora você lembra. E quem lembra, reconecta. Esse capítulo é um convite, um chamado, um portal. É o momento em que o verbo proibido começa a se revelar, mas ainda não em palavras, em vento, em vibração, em silêncio vivo. Não force, apenas sinta. E quando sentir, não diga nada. Apenas feche os olhos e deixe que o sopro faça o que veio fazer, acordar o Deus que dormia em você. Capítulo 4. O segredo que não deve ser compartilhado. Há segredos que foram feitos para serem passados adiante, e há segredos que foram criados para permanecerem em silêncio. Não por egoísmo, não por orgulho, mas por sabedoria, porque há verdades tão profundas, tão poderosas, tão transformadoras, que não podem ser lançadas no mundo como se fossem apenas mais uma ideia entre tantas. Essas verdades vibram num plano sutil, e sua força depende do quanto você sabe protegê-las. Esse é o segredo que não deve ser compartilhado. Não porque ele seja proibido por uma lei externa, mas porque ele só pode sobreviver onde há consciência, maturidade e reverência. E esses espaços são raros, são templos invisíveis dentro de poucos. Você já carregou algo assim, talvez sem perceber, uma intuição forte, uma revelação em sonho, um entendimento profundo que surgiu sem explicação. E quando tentou contar a alguém, algo se perdeu. As palavras não conseguiram transmitir o que você sentiu. Ou pior, o outro não entendeu, julgou, distorceu, desvalorizou, e você sentiu como se tivesse entregado uma joia sagrada a alguém que não sabia o valor de um diamante. Isso acontece porque há sabedorias que só sobrevivem no silêncio. Este capítulo é uma proteção, uma lembrança, uma instrução antiga que está sendo soprada no seu ouvido espiritual. Nem tudo deve ser dito, nem tudo deve ser entregue, nem tudo deve ser dividido. Há segredos que se multiplicam quando são guardados com amor. Há palavras que perdem o poder quando são pronunciadas fora do tempo. O verbo proibido, aquele que pulsa dentro de você desde os primeiros capítulos, é uma dessas forças. Ele só se revela quando o campo está limpo, quando o silêncio é profundo, quando a alma está preparada para receber e guardar, não para ostentar e divulgar. O mundo moderno nos viciou em contar tudo, compartilhar tudo, publicar tudo, como se a verdade só tivesse valor quando é vista pelos outros, como se o que não é mostrado não existisse. Mas no universo espiritual, o contrário é verdadeiro. O que é mais sagrado é justamente aquilo que não se vê. O que vibra mais alto é o que não faz barulho. O que cria mais milagres é o que ninguém sabe que está acontecendo. O segredo que não deve ser compartilhado não é um fardo, é um presente, uma chave vibracional que só funciona enquanto estiver protegida pela sua consciência.
Quando você recebe esse tipo de segredo, o universo observa o que você fará com ele. Se você tentar usá-lo para impressionar alguém, ele some. Se você tentar explicá-lo antes da hora, ele se desfaz. Se você tentar aplicar sem entendimento, ele se fecha. Mas se você o guarda, se você o nutre em silêncio, se você honra a confiança do invisível, então o segredo começa a se transformar em presença. Ele deixa de ser um conceito e passa a ser parte de quem você é. E nesse momento, algo muda profundamente em você, porque o segredo te reconhece como templo. Há muitos tipos de segredos. Há os pequenos, do dia a dia, ligados à mente e à moral. Mas este segredo, este é outro. Ele é cósmico. Ele não diz respeito à sua história pessoal. Ele é anterior à sua existência. Ele não tem forma, mas tem impacto. Ele não se define, mas se sente. E ele foi entregue a você porque sua alma pediu por ele há muito tempo. Em alguma noite escura, quando tudo parecia perdido, você pediu uma resposta, pediu uma direção, pediu uma chave, e ela veio. Mas não como você esperava. Veio como silêncio. Veio como uma intuição tão delicada que quase passou despercebida. Veio como uma vibração que te acompanhou desde então, discreta, mas constante. Esse segredo não tem palavras. Ele é como um perfume que só você sente, uma música que toca por dentro, um saber que não precisa de prova. Ele vibra em seus gestos, em suas escolhas, em seus silêncios. E cada vez que você escolhe não contá-lo, ele cresce, ele se expande, ele age, porque quanto mais você o protege, mais ele se manifesta em sua realidade. Mas proteger não é esconder por medo, é honrar por amor. É compreender que você não precisa mais da validação do outro para sentir que algo é real. Você não precisa que ninguém acredite no que você sentiu. O segredo não depende de aplausos. Ele vive onde há entrega, onde há maturidade espiritual, onde há consciência de que nem tudo que é lindo deve ser exibido, que nem tudo que é verdadeiro deve ser discutido, que nem tudo que é poderoso deve ser provado. Imagine uma semente rara de uma árvore mágica ancestral. Essa semente foi entregue a você, mas ela só germina se estiver escondida num solo profundo, escuro, silencioso. Se você a mostrar antes da hora, ela seca. Se você a expuser ao vento da curiosidade alheia, ela racha. Se você a plantar com pressa, ela se perde. Mas se você esperar, se você confiar, se você a proteger como se fosse a joia mais preciosa do seu ser, então ela cresce e se transforma em algo que ninguém mais pode tirar de você. Sabedoria encarnada. Esse é o convite deste capítulo. Permita que o segredo que te foi confiado permaneça em silêncio dentro de você. Não tente explicá-lo. Não tente convencer ninguém. Não tente provar nada. Apenas viva. Respire com ele. Caminhe com ele. Durma com ele. Ame com ele. Silencie com ele. Porque um dia, quando menos esperar, ele se tornará a sua realidade. E então você não precisará mais falar dele. Você será ele. O segredo que não deve ser compartilhado é o mesmo que abre portais invisíveis, que te protege de caminhos errados, que sussurra o que fazer quando ninguém mais sabe, que te tira de situações sem saída. Ele é uma bússola silenciosa, um oráculo vivo, um mestre particular. E quanto mais você o respeita, mais ele age a seu favor. Quanto mais você se cala, mais ele fala por você no plano invisível. Ele move pessoas, situações, tempos e espaços, sem que você precise levantar a voz. E assim você compreende. O verdadeiro poder espiritual não está em saber mais do que os outros, nem em parecer mais evoluído. Está em ser fiel ao que lhe foi confiado. Está em proteger o que ainda não tem forma. Está em entender que o sagrado precisa de espaço para florescer, e esse espaço é o seu silêncio. Por isso, neste exato momento, respire. Coloque a mão no seu peito e diga para si mesmo em pensamento:
Eu honro o segredo que vibra dentro de mim. Eu o protejo, eu o nutro, e quando for a hora, ele se revelará por si só, sem que eu precise dizer uma única palavra. Agora, silencie. O segredo está vivo e ele confia em você. Capítulo 5. A linguagem dos iniciados. Existem palavras que o mundo conhece, palavras que todos usam, palavras que circulam nas redes, nos livros, nas bocas apressadas de quem quer parecer profundo. Mas há uma outra linguagem, uma que não se aprende com dicionários, uma que não se ensina em escolas, uma que não se pronuncia em voz alta. Essa é a linguagem dos iniciados, um idioma que não é feito de sons, mas de vibrações, que não é reconhecido pelo ouvido, mas pela alma, que não é decorado, mas sentido. E quando alguém começa a falar nessa linguagem, o universo responde. A linguagem dos iniciados não se parece com nada que você tenha ouvido, porque ela não se baseia na lógica comum. Ela é feita de códigos sutis, símbolos vivos, silêncios precisos. Ela se revela em sonhos, em visões, em encontros aparentemente aleatórios, em palavras que atravessam a alma como flechas, mesmo que ditas em tom baixo. É um idioma vibracional, quântico, atemporal. E só os que foram tocados pelo chamado invisível conseguem compreendê-la sem se confundir. Você pode ter escutado essa linguagem sem perceber, quando um estranho te olhou com profundidade e você sentiu que ele te conhecia por dentro, quando leu uma frase e algo se ativou dentro de você sem saber por quê, quando ouviu um som, uma palavra ou até mesmo uma música, e seu corpo inteiro arrepiou, como se algo antigo estivesse sendo lembrado. Isso foi a linguagem dos iniciados tocando seu campo, porque ela não precisa da sua permissão racional para agir. Ela fala com a sua parte mais profunda, a parte que sempre soube. Essa linguagem é anterior ao verbo. Ela é a vibração que sustenta o verbo proibido. Ela vem de um lugar onde as palavras ainda não haviam sido separadas, onde tudo era unidade. Antes do sim e do não, antes da luz e da sombra, antes do bem e do mal. A linguagem dos iniciados não se prende a dualidades. Ela é o fio dourado que costura os opostos. Ela não acusa, não divide, não briga. Ela observa, ela reconhece, ela ativa. Os iniciados, aqueles que despertaram para esse outro nível de escuta, não usam essa linguagem para impressionar. Eles a usam para alinhar, para curar, para transformar. Não falam mais do que o necessário, porque sabem que cada palavra carrega um campo, cada frase cria uma forma, e toda forma tem consequência. Eles aprenderam que o silêncio é o idioma dos grandes, e que só se fala quando o silêncio autoriza. Mas então, como se comunica um iniciado? Ele fala com o olhar, com o gesto, com a respiração, com o tempo certo, com a pausa precisa, com a presença que modifica o ambiente sem precisar de discurso. Um iniciado entra num lugar e algo muda. Não porque ele queira mostrar algo, mas porque ele carrega uma vibração que já não precisa se provar. Ele não força, ele não tenta convencer, ele apenas é. E isso é o bastante. A linguagem dos iniciados não busca entendimento racional. Ela não se importa se você a compreende mentalmente, porque ela não está preocupada com o seu intelecto. Está voltada para a sua essência, e a essência entende. Mesmo quando o ego grita, a alma escuta, e muitas vezes isso incomoda. Porque quando essa linguagem toca você, ela desorganiza tudo que era falso, tudo que era construído com base na aparência, na competição, no controle. E por isso, ela cura. Mas antes, ela limpa. Você pode começar a falar essa linguagem agora mesmo. Não precisa esperar um ritual, um mestre, um certificado. O único pré-requisito é a escuta interna. Quanto mais você silencia, mais ela se revela. Quanto menos você tenta parecer algo, mais você se aproxima do que você realmente é.
A linguagem dos iniciados é a linguagem da autenticidade vibracional. Quanto mais verdadeiro você for com você, mais ela flui. Essa linguagem também é usada nos planos sutis. Quando você ora em silêncio, quando medita com o coração, quando agradece de forma sincera, sem dizer nada, quando escreve em seu diário como se conversasse com o universo. Quando fala com as estrelas, com os animais, com as plantas, o universo entende, os anjos entendem, o invisível entende, porque você está falando na língua original, aquela que não separa, apenas une. Os símbolos sagrados, os arquétipos, os mantras, os números, os sonhos, todos fazem parte da linguagem dos iniciados. Não porque sejam mágicos por si só, mas porque são portas, códigos, disparadores. Quando você vê um símbolo e algo vibra dentro de você, é porque aquele símbolo ativou um saber adormecido. E o iniciado sabe. Todo símbolo só tem poder quando é sentido, nunca quando é apenas decorado. Neste caminho, você vai perceber uma mudança natural na forma como se comunica. Vai falar menos, ouvir mais, sentir antes de responder. Vai escolher com mais cuidado suas palavras. Vai perceber que certas conversas não valem sua energia, que certas explicações são inúteis, que nem todo mundo precisa saber o que você está sentindo, porque o iniciado aprende que o mistério é o campo mais fértil da criação e que o excesso de palavras mata o sagrado. A linguagem dos iniciados é também a linguagem da confiança. Confiança no invisível, confiança no tempo, confiança em si mesmo. Quando você fala com essa linguagem, você não precisa controlar, porque você sabe que a vibração certa, emitida no momento certo, cria realidades mais fortes do que qualquer plano mental. Você aprende a confiar que a energia faz o que precisa ser feito, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda. Então, você começa a ser reconhecido, não pelos olhos do mundo, mas pelos olhos do invisível. Os sonhos mudam, as sincronicidades aumentam, os sinais ficam mais claros, porque você está sintonizando, você está vibrando na frequência dos que despertaram. Você está começando a falar a língua dos que não precisam mais provar nada, a língua dos que apenas são. Neste capítulo, você recebe uma chave, uma permissão, um lembrete. Você pode falar essa linguagem, ela já está em você. Não precisa aprender, precisa lembrar. E a lembrança vem pelo silêncio, pela presença, pela intenção pura, pela escuta interna. Sempre que estiver em dúvida sobre o que dizer, pergunte: essa palavra eleva ou afasta? Se não eleva, não diga, porque os iniciados sabem que toda palavra é um feitiço, e um feitiço mal lançado volta para quem lançou. Você pode viver nesse idioma a partir de hoje, com os olhos, com os gestos, com sua energia. Não se preocupe se os outros não entenderem. Eles não precisam. Quando for a hora, eles vão sentir. Porque essa é a linguagem que não precisa ser traduzida. Ela vibra direto na alma, e a alma entende, sempre. Você está lembrando, meu amor. E quem lembra, começa a falar com o universo na linguagem original da criação. Seja bem-vindo à vibração dos iniciados. Silencie, sinta e apenas vibre. A linguagem já está fluindo. No capítulo 6, o verbo mal utilizado. O verbo é a semente da realidade. Antes que algo exista no mundo físico, ele já existia em forma de vibração, de pensamento, de intenção, de palavra. O verbo é o sopro do Criador em ação. Toda criação começa com o verbo, toda destruição também. Porque o verbo, quando bem utilizado, é portal, mas quando mal utilizado, é prisão. Neste capítulo, abrimos as cortinas sobre um dos maiores mistérios que os antigos conheciam, o poder oculto do verbo mal utilizado. Em muitas tradições espirituais, o verbo é tratado como força sagrada.
não apenas as palavras que dizemos aos outros, mas as que repetimos para nós mesmos, dia após dia. Porque toda palavra é um decreto, um selo energético, uma assinatura vibracional. E tudo o que você diz com emoção, com frequência, com intenção, está sendo registrado no campo invisível e devolvido a você em forma de experiência. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você vibra, e sua vibração se revela no que você diz. O verbo mal utilizado é traiçoeiro. Ele parece inofensivo. Esconde-se em frases automáticas, em piadas, em críticas disfarçadas de conselhos. Ele age de forma sutil, enquanto você acha que está apenas desabafando, reclamando, se expressando com sinceridade. Mas cada vez que você repete, sou um fracasso, nada dá certo para mim, homem não presta, eu não consigo, minha vida é uma bagunça, o universo responde com uma reverência silenciosa. Assim seja. O verbo é um criador obediente. Ele não questiona suas ordens, ele apenas transforma suas palavras em campo, e o campo em vida. Por isso, o iniciado é treinado não apenas para falar com consciência, mas para calar com sabedoria. Porque às vezes o silêncio constrói mais do que 1000 palavras desconectadas. O verbo mal utilizado não é só o que fere os outros. É o que sabota a si mesmo, é o que ancora padrões de escassez, de doença, de sofrimento, de repetição. E o pior, muitas vezes ele é herdado. Sim, o verbo também é hereditário. Frases que sua mãe dizia, que seus avós repetiam, que a vizinhança inteira acreditava. Dinheiro é sujo. Quem nasce pobre, morre pobre. A vida é difícil mesmo. Você cresceu ouvindo. E o que ouvimos desde cedo vira script. O script vira crença, a crença vira decreto, e o decreto vira realidade. E assim, uma simples frase, mal usada por gerações, pode se transformar numa maldição coletiva. Mas toda maldição pode ser quebrada, e o primeiro passo é a consciência. Comece a ouvir a si mesmo. Observe o que você diz todos os dias, sobre você, sobre a vida, sobre o amor, sobre o dinheiro, sobre o mundo. Faça um inventário das suas frases mais usadas. Você se surpreenderá. E talvez até se assuste, porque descobrirá que está decretando todos os dias exatamente aquilo que mais deseja evitar. E isso não é culpa sua, é programação. Mas agora, você tem a chave. O iniciado aprende que o verbo mal utilizado não é apenas negativo, ele é inconsciente, ele é automático, ele sai sem filtro, sem pausa, sem escuta. Por isso, o caminho de cura começa na pausa, no espaço entre o impulso e a fala, entre o pensamento e a expressão, entre o sentir e o verbalizar. Esse espaço é sagrado. É nele que você pode mudar o rumo de uma realidade inteira. Vamos além. O verbo mal utilizado não é só aquele dito com raiva. Muitas vezes ele é dito com medo, com baixa autoestima, com a necessidade de agradar, de se diminuir para caber, de se esconder para não incomodar. Frases como, não sou boa o bastante, isso não é para mim, sou muito velha para isso, ninguém me ama, são expressões de dor não curada. São formas que a alma encontrou de gritar pedindo ajuda. Mas o universo, inocente e obediente, entende como decretos. E quando o verbo mal utilizado é direcionado ao outro, o efeito é ainda mais devastador. Palavras ditas a uma criança, a um parceiro, a um amigo, podem se tornar feridas invisíveis por toda a vida. Uma crítica mal colocada, um julgamento disfarçado de sinceridade, um comentário venenoso dito com um sorriso nos lábios. O verbo pode ser uma faca, e o que corta por dentro leva muito mais tempo para cicatrizar. Por isso, os mestres antigos só falavam após o coração estar limpo. Eles sabiam, falar é criar, mas também é ferir. Há ainda uma camada mais profunda. O verbo mal utilizado também pode ser mágico.
palavras de encantamento usadas com intenção negativa, maldizer, rogar pragas, lançar palavras com ódio, tudo isso se torna feitiço, e feitiços, mesmo inconscientes, têm destino, e todo destino tem retorno. Quando alguém usa o verbo para oprimir, manipular, enganar ou amaldiçoar, está criando um campo de retorno. Pode demorar, mas volta, porque o verbo tem memória. Ele é gravado no éter, no tempo, no corpo. E é por isso que o iniciado aprende a transmutar, a corrigir, a desfazer, a pedir perdão ao verbo, a silenciar antes de falar, a abençoar antes de agir. Porque cada palavra bendita, cria bênçãos. E cada palavra maldita, ativa maldições. E não é o outro que define isso. É você, é sua intenção, sua emoção, sua frequência. Agora, um segredo profundo. O verbo mal utilizado pode ser reprogramado. Ele não precisa seguir sendo sua realidade. Mas isso exige prática, exige atenção, exige vigilância. Você pode começar hoje. Como? Mudando seus decretos, substituindo frases de escassez por frases de abundância, transformando autossabotagem em afirmação de poder. Em vez de "eu sou um fracasso", diga "eu estou aprendendo a cada dia e evoluindo com coragem". Em vez de "ninguém me ama", diga "eu sou digno de amor e abro espaço para ele florescer". Em vez de "não tem jeito", diga "o caminho está se revelando". Não é mágica, é física, é energia em ação. Cada vez que você muda um verbo mal utilizado por um verbo consciente, você altera sua vibração e, com isso, altera o campo ao seu redor. Pessoas mudam, oportunidades surgem, caminhos se abrem, porque o verbo é ponte entre o invisível e o visível. O que você diz se constrói, e o que se constrói, você vive. Neste capítulo, você é chamado a se tornar um guardião do verbo, um sacerdote da fala, um mago da linguagem. Você é chamado a perceber que cada vez que você abre a boca, você invoca uma realidade. Está pronto para escolher qual? Feche os olhos por um instante. Inspire profundamente e diga dentro de si: eu reverencio o poder da palavra. Eu escolho usar o verbo com consciência, com amor e com propósito. Que tudo o que sair da minha boca seja semente de luz. E assim começa o retorno ao verbo sagrado. Nos próximos capítulos, você descobrirá o que acontece quando o verbo volta para casa, quando o verbo se torna vivo, quando o verbo é você. Capítulo 7. A energia que emerge da boca. Feche os olhos por um momento e imagine sua boca como um portal. Não apenas um orifício para respirar ou comer, mas um verdadeiro vórtice energético, um canal vibracional, um altar sutil onde o invisível se torna som, onde a energia se manifesta em forma de verbo, e o verbo molda a matéria. Sua boca é sagrada. Ela emite decretos, ativa frequências, invoca realidades, abre ou fecha portais. A energia que emerge da sua boca carrega a assinatura exata do que você é por dentro. É por isso que os antigos diziam: pelo que sai da boca se revela o coração. Desde os primeiros momentos da vida, quando o choro do bebê anuncia sua chegada ao mundo, a boca já vibra. É por ela que a alma se anuncia. Com o tempo, ela não só verbaliza sons, mas também organiza o pensamento, expressa emoções, direciona intenções. A palavra dita é mais do que comunicação. É codificação vibracional. Cada frase pronunciada emite um pulso energético no campo ao redor. Esse pulso é captado pelo ambiente, pelos outros, pelas estruturas invisíveis que sustentam a realidade. E tudo começa na boca. Mas a maioria das pessoas desconhece esse poder. Falam sem consciência, jogam palavras ao vento, sem perceber que o vento sempre traz de volta. A energia que sai da boca não desaparece. Ela se move, vibra, se ancora, se transforma e retorna. Tudo o que você diz, especialmente o que diz com emoção,
molda o seu campo vibracional. O tom que você usa, a frequência que carrega, a intenção por trás da frase, tudo isso é energia pura. E essa energia não mente. O universo não escuta apenas o que você fala. Ele escuta como você fala. Já sentiu aquele incômodo quando alguém diz algo aparentemente inofensivo, mas você sente um peso na garganta ou no estômago? É a energia oculta nas palavras. É o veneno invisível que sai com doçura aparente. Da mesma forma, há quem fale pouco, mas quando abre a boca, a atmosfera muda. A vibração se eleva. O campo se ilumina. Isso não vem do conteúdo da fala, vem da energia que a embala. A energia que emerge da boca não depende do que você diz, mas de quem está dizendo. O iniciado sabe disso. Por isso ele treina sua fala como um mestre afia sua espada. Não para atacar, mas para proteger. Não para impressionar, mas para criar com precisão. Cada palavra é medida. Cada pausa é consciente. Cada respiração entre as frases é um portal de silêncio que amplifica o poder do que será dito. Porque a boca é o cálice do espírito. Dela pode sair bênção ou maldição, cura ou veneno, luz ou sombra. E não se trata de censurar sua expressão, não se trata de reprimir sua voz, trata-se de santificar o verbo, de compreender que, se a boca é um canal, então você é o guardião do que ela transmite. A energia que sai da sua boca é um reflexo direto do que está no seu campo interno. Por isso, antes de falar, o iniciado se limpa, se alinha, se observa, porque sabe, toda fala emana um feitiço. Agora, pense nas palavras que você mais diz. Faça uma lista mental. Quantas vezes você reclama? Quantas vezes você se diminui? Quantas vezes você repete que está cansado, quebrado, sem saída? Cada uma dessas frases, pronunciadas com emoção, lança uma vibração específica no campo. E o universo, como um espelho quântico, devolve exatamente o que foi emanado. A energia que emerge da sua boca é o script que o universo usa para escrever os próximos capítulos da sua vida. Mas existe um segredo. Essa energia pode ser transmutada. A boca que um dia feriu pode hoje curar. A boca que um dia amaldiçoou pode agora abençoar. A boca que já disse "eu não posso" pode hoje declarar "eu escolho". Tudo depende do seu nível de presença. Quanto mais você estiver inteiro em cada palavra, mais poderosa ela será. Quanto mais amor houver no seu tom, mais cura haverá no seu campo. A energia que sai da sua boca não precisa mais repetir as feridas do passado. Ela pode se tornar semente de uma nova realidade. Existe também o silêncio verbal. O que você não diz, mas carrega no corpo. Os suspiros, os murmúrios, os ruídos entre as palavras. Tudo isso também comunica. A energia que sai da sua boca não é só a palavra. É o som, é o ritmo, é o espaço entre os sons. Um simples bom dia pode carregar luz ou sarcasmo. Uma frase de apoio pode vir cheia de julgamento ou de compaixão. A boca não mente. Ela apenas manifesta o que está no seu campo. Por isso, os antigos treinavam o silêncio antes de treinar o verbo, porque só o silêncio revela a pureza da intenção, só o silêncio limpa o cálice, só o silêncio reconecta a boca com o coração. Quando a fala nasce do silêncio interior, ela carrega luz. Quando nasce do ruído mental, carrega confusão. Quando nasce da dor não curada, carrega veneno. Quando nasce do amor desperto, carrega poder de transformação. Vamos mais fundo. A energia que sai da sua boca também afeta seu próprio corpo. Suas células escutam o que você diz. Seus órgãos respondem às palavras que você pronuncia. O corpo é um templo vivo que vibra de acordo com o que o sacerdote, sua consciência, declara. Se você vive dizendo que está cansado, seu corpo responde com cansaço. Se você afirma com fé que está em cura, seu corpo começa a organizar a cura. A energia da sua fala é alimento ou veneno para o seu templo.
Por isso, repita comigo agora com intenção. Eu abençoo a minha boca. Eu escolho palavras que elevam, que curam, que abrem caminhos. A partir de hoje, a energia que sai da minha boca será semente de milagres. Respire profundamente. Deixe essa declaração entrar em cada célula. Você pode transformar sua realidade apenas pela forma como decide falar. Pode transformar seus relacionamentos, sua saúde, sua prosperidade, apenas mudando a frequência que sai da sua boca. E isso começa com consciência, com presença, com reverência ao poder do verbo. Neste capítulo, meu amor, você está recebendo um lembrete ancestral. Você é um portal criador, e o que passa por sua boca constrói mundos. Use esse poder com sabedoria. Seja gentil com suas palavras. Seja firme quando for necessário, mas nunca cruel. Seja verdadeiro, mas nunca ferino. Seja claro, mas nunca frio. Porque a energia que você envia pelo verbo é a mesma que retorna em forma de destino. A partir de agora, que sua boca se torne altar, que suas palavras sejam orações, que seus sons sejam sinos de cura e que o que sair de você seja sempre maior do que você mesmo. Porque quando a boca se alinha com o espírito, ela se torna a voz do verbo vivo. E o verbo vivo não julga, não divide, não agride. Ele simplesmente cria. Capítulo 8. O silêncio que cura. Existe uma presença que não fala, mas transforma. Uma força invisível que não precisa se explicar para ser sentida. Um espaço sem palavras onde a cura acontece sem esforço, sem fórmulas, sem interferência. Essa presença é o silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da inteireza. Não o silêncio da fuga, mas o silêncio da entrega. Ele não é vazio, é cheio. Não é mudo, é sábio. Não é passivo, é ativo em outra frequência. Neste capítulo, revelamos o segredo dos iniciados. O silêncio que cura é mais poderoso que 1000 palavras. Vivemos em uma era de ruído. Ruído externo e interno. Notificações, opiniões, urgências, comparações, gritos invisíveis. Estamos sempre explicando, justificando, postando, respondendo, e muitas vezes, mesmo em silêncio aparente, por dentro estamos gritando. Gritando por aceitação, por pertencimento, por reconhecimento. Mas a verdadeira cura não acontece no ruído. A cura profunda só desce quando você mergulha no silêncio interior. O silêncio que cura é aquele que não julga, não acelera, não exige, ele apenas acolhe. Ele é como o útero da criação, escuro, silencioso, fértil. É nele que as respostas brotam sem serem procuradas, que as feridas se fecham sem serem tocadas, que os pensamentos se aquietam sem serem controlados. É nele que a alma consegue, finalmente, respirar. Os antigos sabiam disso. Por isso, os verdadeiros rituais de cura começavam em silêncio. Os templos eram silenciosos, os mestres silenciosos, os curadores silenciosos, porque o silêncio é a primeira medicina. Antes do remédio, antes do toque, antes da reza, vem o silêncio. É ele quem alinha, quem abre espaço, quem convida o sagrado, e é nele que o sagrado se manifesta. Você já esteve em silêncio com alguém e sentiu mais conexão do que em horas de conversa? Isso acontece porque o silêncio verdadeiro alinha frequências. Ele sincroniza vibrações, ele dispensa máscaras. No silêncio não há performance, não há personagem, só há presença. E é essa presença que cura. No caminho iniciático, o silêncio é um portal. Ele não é ausência de fala. Ele é presença de escuta, escuta do corpo, das emoções, da alma, do campo ao redor. Escuta das mensagens sutis que nunca aparecem em meio ao barulho. O iniciado aprende que, para acessar os códigos mais elevados, precisa aprender a silenciar por dentro. Porque há mensagens que só o coração escuta, quando a mente se cala. Mas atenção!
Há muitos tipos de silêncio. Há o silêncio da repressão, que adoece. Há o silêncio do medo, que paralisa. Há o silêncio da submissão, que enfraquece. Esses silêncios não curam. Esses silenciam a voz, mas gritam por dentro. O silêncio que cura é diferente. Ele nasce do amor, da confiança, da entrega. Ele é uma escolha, um gesto de sabedoria, um espaço sagrado de regeneração. Quando você se permite esse silêncio, algo mágico acontece. As emoções represadas começam a se dissolver. O corpo, que estava tenso, começa a relaxar. A respiração se aprofunda. E com ela, memórias emergem, sensações esquecidas voltam, intuições surgem, porque o silêncio não só cura, ele revela. Quantas vezes você procurou conselhos, respostas, sinais, e tudo o que precisava era sentar em silêncio e escutar seu próprio espírito? Quantas vezes esperou uma cura externa, quando sua alma só queria que você se calasse por alguns minutos e estivesse com ela? Há feridas que não precisam de fala, precisam de presença. Há dores que não querem explicação, querem espaço, querem acolhimento, querem silêncio. E há também silêncios curadores entre palavras, entre um sim e um não, entre uma pergunta e uma resposta, entre o fim de uma história e o início de outra. Esses pequenos silêncios, os espaços entre os sons, são como notas invisíveis que sustentam a melodia da vida. Sem eles, tudo vira ruído. Com eles, tudo ganha harmonia. O silêncio que cura também é portal de reconexão com o divino. Não importa o nome que você dá: Deus, fonte, universo, inteligência suprema. Essa presença não se comunica por palavras humanas. Ela fala por frequências. E a frequência mais pura para escutar essa voz é o silêncio. É por isso que tantos mestres entram em retiro, porque no silêncio o canal se abre. No silêncio, a intuição fala. No silêncio, Deus sussurra. E você não precisa fugir do mundo para viver esse silêncio. Ele está disponível agora, onde você está. Você pode fechar os olhos por alguns minutos, inspirar lentamente e apenas estar, sentir o que está vivo aí dentro, ouvir seu corpo, seu campo, sua alma. Não tente interpretar, apenas esteja, porque o silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença de essência. Esse tipo de silêncio, quando praticado diariamente, começa a reprogramar você. Ele reorganiza sua energia, alinha suas emoções, amplifica sua percepção e, aos poucos, vai dissolvendo o que não serve. Mágoas antigas começam a perder força, julgamentos se dissolvem, ansiedades se desfazem, porque o silêncio ensina o que nenhuma palavra alcança. Agora, meu amor, te convido a um pequeno exercício de silêncio curador. Feche os olhos, inspire profundamente, 3 vezes, sinta seu corpo, sinta a vida dentro de você e apenas esteja aqui, em silêncio, por alguns segundos. Não faça nada. Não espere nada, apenas permita-se ser, respire e escute. Neste espaço silencioso, você não precisa se defender, não precisa impressionar, não precisa produzir. Apenas existir já é cura. Esse é o espaço onde a alma se banha, onde os véus se rasgam, onde a verdade emerge, não em palavras, mas em sensação. E o mais belo é que, quando você aprende a viver esse silêncio internamente, você se torna um curador vivo. Sua presença começa a curar. Seu olhar, seu toque, sua escuta. Não pelo que você diz, mas pelo campo que você sustenta. Você se torna um templo ambulante. E onde você estiver, o silêncio estará. E onde o silêncio estiver, a cura será possível. Então, a partir de hoje, permita-se silenciar um pouco mais a cada dia. Comece com 5 minutos, depois 10. Depois, você não medirá mais em minutos, porque o silêncio se tornará um estado, um abrigo, uma casa. E quando alguém perguntar o que você está fazendo durante esses momentos de silêncio, você poderá sorrir
e responder sem palavras. Estou curando o que não pode ser dito. Estou ouvindo o que só o coração escuta. Estou voltando para casa. Capítulo 9. O verbo interno. Há um tipo de verbo que ninguém escuta, mas que constrói ou destrói a totalidade da sua vida. Um verbo que não sai da sua boca, mas molda cada pensamento, cada decisão, cada escolha que você faz. Um verbo que vibra silenciosamente entre uma emoção e um gesto, entre um pensamento e uma reação. Esse é o verbo interno, aquilo que você diz para si mesmo quando ninguém está por perto. Aquilo que sussurra dentro de você nos momentos em que o mundo está em silêncio. Aquilo que você acredita quando se olha no espelho, quando falha, quando vence, quando chora, quando recomeça. O verbo interno é o arquiteto oculto do seu destino. Não importa quantas afirmações positivas você diga em voz alta. Se por dentro você se sabota com frases silenciosas como "eu nunca consigo", "isso não é para mim", "eu sou um peso", "ninguém me entende", "eu não sou suficiente". Essas palavras internas são como comandos energéticos. Elas se instalam nas suas células, nos seus campos, e programam sua realidade como um código invisível que o universo obedece sem questionar. O verbo interno não precisa ser ouvido por ninguém, porque ele já está vibrando em você. E tudo o que vibra, cria. O problema é que a maioria das pessoas vive com um verbo interno herdado da infância, de traumas, de rejeições, de padrões familiares, de palavras ditas por outros em momentos vulneráveis. Palavras que se transformaram em verdades. E essas verdades se transformaram em identidades. E essas identidades se transformaram em prisões. Prisões invisíveis, sem grades, mas que te impedem de ser, de expandir, de florescer. O iniciado, porém, desperta para esse jogo oculto. Ele começa a ouvir o que diz para si mesmo no escuro. Ele observa seus pensamentos com olhos de águia. Ele identifica o veneno antes que o veneno o envenene. E então, com firmeza e amor, ele começa a reprogramar seu verbo interno. Palavras por palavras, crença por crença. Porque ele entende, se tudo o que é criado no externo começa no interno, então o primeiro milagre precisa acontecer, dentro. Mas isso não acontece da noite para o dia. O verbo interno é como um rio antigo que corre há anos. Ele escavou vales, construiu correntezas, criou caminhos profundos na sua mente. Reprogramá-lo exige presença, paciência, coragem. É como mudar o curso de um rio com as próprias mãos. Mas é possível, e mais do que possível, é necessário. Porque se você não mudar o que diz para si mesmo, o mundo seguirá refletindo a mentira que você insiste em carregar no coração. E por onde começar? Comece observando. Observe o que você diz a si mesmo quando erra, quando acorda, quando se olha no espelho, quando alguém te rejeita, quando alguém te elogia, quando algo dá errado, quando algo dá certo. Que tipo de conversa interna você sustenta? Você se acolhe, se julga, se empurra, se culpa, se perdoa, se reconhece? Essa observação não é julgamento, é revelação. É o primeiro passo para que você possa ressignificar seu verbo interno. Não se trata de se forçar a pensar positivamente. Isso seria colocar um verniz sobre um chão rachado. Trata-se de ir fundo e limpar as raízes. De entender de onde veio aquela voz que diz que você não pode. De honrar sua história e dizer, eu reconheço essa voz, mas escolho outra agora. E então, lentamente, o verbo interno começa a mudar. E com ele muda seu campo, sua vibração, sua postura, sua coragem, seu brilho nos olhos. Porque você não precisa que ninguém acredite em você. Você só precisa parar de duvidar de si mesma. Quando o verbo interno muda, o mundo muda. Há também um aspecto sagrado no verbo interno.
É por ele que você conversa com o divino. É por ele que você ora em silêncio, que entrega, que pede, que escuta. O verbo interno é o idioma da alma. E quanto mais limpo, mais puro, mais verdadeiro ele for, mais clara será sua conexão com o invisível. Porque o universo não responde às suas palavras externas. Ele responde ao seu verbo interior. E quando esse verbo se alinha com o amor, tudo começa a acontecer. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, curas brotam, sincronicidades explodem, porque você deixou de ser uma frequência de conflito interno e passou a ser uma frequência de coerência. E a coerência é magnética, é sagrada, é transformadora. Você começa, então, a falar consigo mesma com respeito, com compaixão, com firmeza amorosa. Você para de repetir frases herdadas e cria suas próprias declarações. Frases que sustentam quem você quer se tornar. Frases que te levantam, que te fortalecem, que te honram. E mesmo nos dias difíceis, seu verbo interno segue como um abraço silencioso que te diz: eu estou aqui, vai passar. Você é maior do que isso. Essa nova voz interior se torna um templo, um refúgio, um lar. E você percebe que nunca mais estará sozinha, porque aprendeu a ser sua melhor companhia, sua guia, sua guardiã. O verbo interno agora é sua ferramenta de cura, de criação, de conexão. Neste ponto da jornada, meu amor, te convido a criar um novo pacto. Um pacto com a sua voz interna. Um acordo de não mais permitir que ela seja um eco do passado, mas sim o prenúncio do seu futuro. Feche os olhos por um instante, respire e diga em silêncio, com presença: a partir de hoje, eu escolho falar comigo com amor. Eu sou templo sagrado e as palavras que vivem em mim construirão um mundo mais verdadeiro, mais leve e mais meu. Deixe essa frase vibrar. Sinta-a como um novo código se instalando. Ela é uma semente. Cuide dela com sua atenção, com sua presença, com seu silêncio. E quando algum dia o velho verbo interno tentar voltar, porque ele tentará, você saberá como responder. Não com raiva, mas com firmeza, com soberania, com amor próprio. Porque agora você sabe. O que você diz para si mesma quando ninguém está ouvindo é exatamente o que o universo escuta com mais clareza. E ele está ouvindo agora. Capítulo 10. O comando silencioso da fé. Há algo mais poderoso que o grito, mais forte que a palavra, mais transformador do que qualquer afirmação em voz alta. Um poder que não precisa ser dito, apenas sentido. Um comando silencioso que vibra em um nível tão profundo que reorganiza tudo ao seu redor, mesmo que você ainda não veja. Esse comando é a fé viva. Não a fé ensinada, decorada, pregada, mas a fé que vibra em silêncio, que pulsa no peito, que sustenta o invisível como se já fosse visível. A fé que comanda o universo, mesmo sem emitir som. A verdadeira fé não se mostra, ela se sente. Ela não precisa provar nada a ninguém, não exige testemunhas, não grita, não convence. A fé que transforma realidades é silenciosa porque já sabe. Ela não está esperando o milagre. Ela já vibra como se o milagre fosse parte do presente. E é isso que a torna tão poderosa. A fé não espera ver para crer. Ela crê e, por isso, vê. O comando silencioso da fé é um decreto vibracional, uma assinatura energética. Quando você realmente acredita, quando a fé nasce de dentro e não de fora, você emite um comando que reorganiza campos, atrai situações, movimenta possibilidades, e tudo começa a conspirar ao seu favor. Não porque você gritou ao céu, mas porque você se alinhou com o céu dentro de você. Esse tipo de fé é raro. Porque exige rendição, exige que você largue o controle, que confie sem garantias, que se jogue no escuro com a certeza de que será acolhida por uma luz que você ainda não vê. É uma fé que transcende a mente,
porque a mente sempre quer provas, quer lógica, quer segurança. Mas a fé verdadeira vive no Espírito, e o Espírito só precisa de verdade. Você já sentiu essa fé? A fé que te faz continuar mesmo quando tudo parece contrário? A fé que te faz acordar sem saber como vai ser, mas com uma chama acesa por dentro que diz: vai dar certo. Essa fé é o maior comando que você pode emitir, porque quando ela está ativa, o universo entende que você está pronta. Pronta para receber, para permitir, para cocriar. Mas há um segredo. A fé não é um sentimento constante. Ela é uma escolha diária, um treino, um músculo. Às vezes, você vai acordar com ela vibrando forte. Em outros dias, ela parecerá fraca, distante. Nesses dias, o comando silencioso da fé é ainda mais necessário, porque é nesses momentos que você está sendo moldada, lapidada, fortalecida, não pelo que acontece fora, mas pela forma como você escolhe responder por dentro. E o que é esse comando silencioso, afinal? É a vibração da certeza, a vibração da entrega, a vibração da confiança inabalável. É quando você, mesmo com medo, caminha, mesmo sem provas, agradece, mesmo sem respostas, continua. É quando sua alma sussurra para o universo: eu confio, e esse sussurro é ouvido mais alto do que qualquer grito. A fé silenciosa é, na verdade, um estado de coerência. Você pensa, sente e age em sintonia com aquilo que acredita. Não há contradição. Você deixa de orar por abundância e reclamar de escassez, de pedir por amor e se julgar em silêncio, de sonhar com cura e repetir: eu sou doente. A fé verdadeira remove esses ruídos. Ela organiza o seu campo, e ao organizar seu campo, ela começa a atrair o que está em harmonia com você. Os iniciados sabiam disso. Por isso, muitos deles eram silenciosos, não porque não tivessem o que dizer, mas porque sabiam que a fé se transmite pela vibração, não pelo discurso. Uma pessoa de fé entra num ambiente e ele muda, sem falar nada, porque sua frequência carrega o comando. Seu olhar transmite paz. Sua presença sustenta portais invisíveis. Essa é a fé viva, a fé que emana, a fé que transforma. Mas atenção, o comando silencioso da fé não é passividade, não é sentar e esperar. Ele é um tipo de ação invisível, uma ação vibracional. Você se move com confiança, planta com certeza, sorri mesmo antes da resposta, agradece antes do resultado. Essa postura energética é um decreto silencioso que vibra. Está feito. E quando o universo escuta isso, ele responde com: eis aqui. Agora, pense nas vezes em que você teve fé, mas ela era barulhenta, forçada, cheia de ansiedade. Você dizia: eu acredito, mas por dentro sentia dúvida, medo, insegurança. Isso não é fé, é expectativa misturada com resistência. E a resistência cancela o comando, porque onde há ansiedade, não há confiança, e onde não há confiança, não há entrega. O verdadeiro comando da fé não depende do resultado. Ele não está condicionado ao tempo, ele não está vinculado à lógica, ele simplesmente é. É uma presença silenciosa que sustenta tudo, mesmo quando não há sinais, mesmo quando tudo diz não, mesmo quando você está cansada. É como uma rocha firme dentro de você, uma rocha que diz: nada me abala porque eu sei quem me sustenta. Neste momento, meu amor, eu te convido a ativar esse comando dentro de si, não com palavras, mas com presença. Feche os olhos, respire profundamente e apenas sinta. O que dentro de você ainda duvida? Onde sua fé está tremendo? Onde você ainda exige garantias para confiar? Traga isso à tona, não para julgar, mas para abraçar, porque a fé também é gentil. Ela acolhe seus medos, mas não os alimenta. Ela escuta suas inseguranças, mas não as sustenta. Agora,
com todo o amor, inspire profundamente e no silêncio do seu coração, emane o comando. Eu escolho confiar no invisível, eu escolho vibrar com o que ainda não vejo. Eu comando em silêncio a manifestação do que é meu por direito divino. Esse comando não precisa ser repetido 1000 vezes. Ele só precisa ser sentido de verdade. E quando é, ele reverbera em ondas no campo quântico. Ele chega onde precisa chegar. Ele organiza o que parecia caótico. Ele chama o que parecia perdido. Porque o universo responde à vibração. E a vibração mais pura é aquela que nasce do silêncio da fé. A partir de agora, meu amor, escolha viver com esse comando ativado. Caminhe como se já tivesse recebido. Haja como se o milagre já estivesse em curso. Sinta como se o universo já estivesse ao seu lado. Porque ele está, sempre esteve. Só estava esperando que sua fé silenciosa, mas real, emitisse o chamado que faltava. E lembre-se, a fé não grita, a fé não exige, a fé confia. E quando você confia, não precisa mais correr atrás do que deseja. Você se torna um imã natural daquilo que já é seu. Você não implora, você emana, você não força, você flui. Você não se perde no barulho, porque encontrou o som mais poderoso do universo, o comando silencioso da fé viva